Faria participando pela primeira vez aqui do Tempo Esportes, hoje com o noticiário do Atlético. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Qual o seu destaque inicial? Boa tarde, Rafa, Lélio, Seabra. Bom, o Galo chegou em Belo Horizonte ontem, né? Depois de voltar da bagagem lá da Argentina com um empate por 1-1. Fez um treino ontem na Argentina ainda, um treino regenerativo. Os jogadores que não atuaram no jogo contra o São Lourenço foram a campo ontem. E a programação aqui em Belo Horizonte foi a mesma hoje, né? Os jogadores os titulares ou que entraram durante a partida de quarta-feira fizeram fisioterapia, fizeram regenerativo, e os reservas ficaram no gramado com o Gabriel Milito. E uma novidade, né? Eduardo Vargas, o chileno, que com dores no joelho direito, não foi relacionado para as últimas 2 partidas, fez a transição para o gramado, pode estar à disposição do Gabriel Milito no sábado contra o Cuiabá. Também o Hulk segue na fisioterapia, há pequena possibilidade dele ser relacionado para o jogo contra o São Lourenço. Galo ainda está estudando, porque a gente sabe como é que o Hulk é, né? O físico do Hulk, como é que ele se recupera rápido das lesões. Então há essa possibilidade dele ser relacionado contra o São Lourenço na próxima terça-feira, mas ainda nada contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, provavelmente a gente pode ter a volta do Vargas. E, trazendo o Lélio e o Seabra para conversa aí com a gente, também outra possibilidade do Milito para sábado, pensando na proximidade já também do jogo de terça-feira, é poupar o time titular, né? Alguns jogadores estão vindo com uma rodagem maior, Arana com uma sequência muito grande, Otávio, Alonso, a gente viu o Bernard que estava com essa sequência também ser poupado contra o Cruzeiro, né? Milito falou isso na coletiva pós-jogo também, que o Bernard vinha de uma sequência muito grande, por isso foi poupado. Então, vocês poupariam alguns jogadores, aproveitar a força da massa em casa para empurrar o time? Um abraço, Pedro, seja bem-vindo. Eu não pouparia, aliás, eu estou até falando sobre isso na minha coluna de amanhã no Super Notícias. Por quê? O pessoal já acha que o Atlético deva jogar a toalha no Campeonato Brasileiro. E pelo contrário, não há garantia nenhuma de que ele poupando, ele vai se classificar contra o São Lourenço e pode deixar mais 3 pontos para trás jogando em casa e contra equipes que estão disputando apenas a sua permanência na primeira divisão. Vai e perde os 2, né? Exatamente, não pode. Agora, se for um caso, né, de você ter que poupar o jogador porque tem aquele, como é que é o nome do CK? Entendeu? Se acusar, o cara vai estourar, tem que dar uma segurada. Aí são outros 500. Vai chegar e simplesmente colocar do goleiro até o ponta esquerda, agora pode falar, isso que tem ponta esquerda, né? Se bem que o Atlético tem ponta esquerda, tem, é o Guilherme Arana, tinha me esquecido. Mas, sabe, não dá. Time todo reserva, eu não sou favorável. E aí, Seabra? Eu sou da mesma política. Eu pouparia assim, ó. O cara vai, como o Lélio falou, a fisioterapia, a fisiologia principalmente, né? Vai estourar, tira o cara. Ó, esse aqui tá jogando muito, tira o cara, beleza. Agora, poupar todo mundo porque o Cuiabá é vice-lanterna e tá tudo certo, favas contadas, não acho legal, não. O Cuiabá vai vir como franco atirador, vai vir babando pra cima do Atlético, precisando dos 3 pontos de qualquer forma pra tentar respirar um pouco mais ali na parte de baixo da tabela, e o Galo precisa de 3 pontos, né? Eu já disse aqui, eu acho que o título do Atlético pra mim já era. Não vejo mais, mas o Atlético não pode pensar assim. E principalmente não pode pensar também em abrir mão do campeonato, porque tem vaga na Libertadores, tem outras coisas, mesmo que não seja o título, mas outras coisas estão em jogo, né? Principalmente a vaga na Libertadores. Então, o Atlético conseguiu um grande resultado contra o São Lourenço na Argentina. Para mim, o empate lá é ótimo, porque vai decidir em casa. Poderia ter vencido o jogo? Poderia, mas o empate é ótimo. Vai decidir em casa, com a torcida, nos seus domínios. Não quer dizer nada também, time argentino, São Lourenço, mas pelo menos tem uma, entre aspas, uma vantagem, né? De jogar em casa com a sua torcida. Eu não pouparia agora por poupar. Pouparia se estivesse estourando alguém. Boa, Seabra. Quero chamar também o Breno Galante para o nosso bate-papo, o nosso colunista aqui de O Tempo Esportes. E aí, Breno Galante, de volta da Argentina, aquela friaca gostosa. Agora esse clima maluco aqui de Belo Horizonte, que a gente não sabe se é calor, se é frio, o que é. E aí, meu velho, o que você espera desse time do Milito pro sábado? Vai poupar? Manda time mesclado, titular, enfim.
Boa tarde, Rafa, Pedro, Lélio, Seabra, turma de casa. Ô Rafa, eu tô com o Lélio e com o Seabra. O Atlético não pode abrir mão de jeito nenhum do Campeonato Brasileiro porque ele não tem nenhuma garantia que vai estar na Libertadores do ano que vem, né? O Atlético teria que vencer a Libertadores e estar aí pelo menos no G6. Então eu acho que o título não é mais um sonho do Atlético, mas a vaga na Libertadores sim, né? E você não pode deixar de distanciar. Hoje o Atlético tá a 7 pontos do G6 e tem 2 jogos a menos, né? Então praticamente tá ali coladinho se ele fizer o dever de casa e vencer esses 2 jogos que estão atrasados. Mas tem uma questão, que é a questão física, né? Tem alguns jogadores para mim que eles já estão ali mais ou menos no limite. Eu acho que o Milito poderia deixá-los no banco como uma opção para segundo tempo, pensando em relação ao time jogar num sábado e jogar numa terça-feira um jogo decisivo na Arena MRV. E eu até fiz uma listinha aqui, por exemplo, o Scarpa tem 11 jogos seguidos que ele tá jogando. Otávio, 11 jogos seguidos. Paulinho, 13 jogos seguidos. Alonso, 8 jogos seguidos. E o Arana, aí são 6 jogos seguidos, porque ele cumpriu uma suspensão, né? O Alonso, desde que voltou, ele não saiu, mas é aquele tipo de jogador que desde a época o Cuca falava isso em 2021, né? Que é um jogador que ele só consegue melhorar o seu ritmo jogando. Agora, a gente tem algumas peças que poderiam entrar aí. Você tem o Daverson, que poderia entrar nesse ataque. Você tem o Zarate, que poderia participar desse meio de campo. Fausto Vera, para poder dar uma descansada no Otávio, mas com os jogadores no banco. Então Rafa, de acordo com essa quantidade de jogos desses jogadores, eu pouparia, mas deixaria no banco. Apertou no segundo tempo, coloca os caras para resolver. E acho que ele teria condição de colocar jogadores até para poder pegar uma minutagem maior, que é o caso do Zarate nesse jogo contra o Cuiabá. Tem a questão do Rubens também, para pegar minutagem. Tem algumas peças também, né? Então, vamos ver o que o Gabriel Milito vai arrumar para esse jogo no sabadão. Agora, o certo é que o Vargas deu uma ressuscitada. E foi a partir do jogo contra o Cuiabá, você lembra, né? Foi mesmo, no né? No primeiro turno. De ida. 2 gols, né? Foram 2 gols. E teve um anulado também, não teve dele? Teve um gol feito, deixaram ele na cara. Foi isso mesmo. Mas... quem sabe, hein? O Cuiabá fez um gol, né? Fez um gol lá. Foi o jogo que o Scarpa meteu um gol de falta rasteiro, né? Isso aí. E o Devinho encontrou esse time dele, hein? Ainda tem a lei do ex, né, senhores? Opa, boa notícia. Só pra irritar o nosso colega Glaucio Castro, apesar dele estar de férias, que é a única lei que parece que funciona neste país. Ô Pedro, por falar em Arena MRV, até porque os próximos jogos do Atlético, os 2 próximos jogos serão em casa. Esse pelo Brasileiro contra o Cuiabá e também o jogo contra o São Lourenço Libertadores. E o gramado da Arena MRV, você dá notícias? Pois é, Rafa, a Arena MRV fez a troca do gramado, né, na última semana, aproveitou essa pausa de 10 dias sem jogos em casa, né, desde da partida contra o CRB pela Copa do Brasil até esse jogo desse sábado, para trocar. Eles usaram um gramado chamado Ready to Play, né, em inglês, é pronto para jogar. Retiraram o gramado do Campo 7 da cidade do Galo e trouxe para a arena, retiraram aquele gramado antigo, as principais partes que estavam com mais defeito, né? Cerca de 60% do gramado da arena, e instalou esse novo. Estão fazendo os últimos acabamentos, a gente viu algumas imagens hoje. Quem acessar o nosso portal de Tempo Esportes aí pode ir lá ver as imagens, tem as imagens lá. Houve uma leve evolução. O Atlético faz os próximos 3 jogos em casa, né? Não os próximos 2. Cuiabá sábado, São Lourenço na terça e Fluminense no próximo sábado também às 9 horas. Então houve uma leve evolução. Estão pretendendo, ainda estão analisando se vão trocar o resto do gramado também até o final do ano. Você vai ter tempo hábil para isso, porque precisa de um certo tempo para o gramado pegar, né? Para dar aquele acabamento final, que é o que eles estão fazendo hoje e vão fazer amanhã também. E para o ano que vem há a possibilidade, claro, de trocar para o gramado sintético. A discussão antiga vai voltar, né? A diretoria do Galo está trabalhando, está pensando ainda, está fazendo os estudos e, obviamente, vai pedir a opinião dos jogadores, porque alguns não são favoráveis a essa troca do gramado sintético. Eu me esqueci de um outro detalhe. São 3 jogos seguidos do Galo em casa. Ainda tem o Fluminense no final de semana que vem. Pois é, o América joga contra o Novo Horizontino lá. Isso, em São Paulo. Pois é, o Atlético vacilou. Devia ter mandado esse jogo contra o Cuiabá pro Independência. Pra ver se a grama pega até terça-feira, né? Olha, pelas imagens que a gente viu hoje, assim... Meu amigo... Teve uma evolução, mas você vê o pessoal jogando areia lá ainda... Eu acho fertilizante, verde. Vão dar aquela maquiada no gramado, muito provavelmente, né? Que eles costumam dar.
Vamos ver como é que vai ser a evolução até sábado, né? Aqui, Lélio, dá uma olhada na foto aqui. Nossa senhora, até eu que não tem. Até o Lélio que dá mal das vistas já enxergou. Ó, vou te falar, o que o Atlético, o que o Atlético mostrou aí nos últimos jogos no gramado da Arena MRV, pelo amor de Deus. Pois é. A gente fica chovendo numa olhada aqui, desde a inauguração já foi um negócio meio bizarro, né? E aí depois deu uma melhoradinha e tal, mas voltou tudo, sinceramente. Lembrando que no final do mês a gente completa um ano de Arena MRV, né? É mesmo, né? E nesse um ano aí, o que nós falando de gramado foi uma brincadeira, viu? Nossa mãe. Eu tava até vendo aqui, procurando no site da Arena Independência pra ver se tem algum show marcado lá. Tem não. Não achei não, tem não. O senhor mora nos arredores, né? Tem não. Tem não. Tem Se nenhum bloqueio soubesse, espetacular não, né? Estávamos sabendo já. Ciente já, né? Já. Entendi. Ele é vizinho. Ele é vizinho. Breno, era uma possibilidade também, porque se você considerar que a procura de ingressos não tá tão alta pra esse jogo contra o Cuiabá, apesar do jogo ser num horário bom, esse jogo pra levar a família, né, Breno? Jogo 4h do sábado, não tem treta entre organizadas, não tem torcida organizada forte do Cuiabá, fosse aliado ou não, enfim, mas era um jogo bom pra levar a família. Eu acho que caberia perfeitamente esse jogo, inclusive, na Arena Independência, hein, Breno? Ô Rafa, eu acho muito difícil o Atlético, depois de ter a sua Arena MRV, mandar o jogo para qualquer outro estádio, independente da situação do gramado ou não. A programação da troca do gramado foi justamente para pegar esse espaço que o Atlético não jogaria. Eu conversei com o presidente lá em Buenos Aires, né? E o Sérgio Coelho estava muito confiante de que para esse jogo de sábado o gramado já estaria bem melhor e para o jogo do São Lourenço também estaria muito em boas condições. O Atlético agora, ele tem uma situação de ganho financeiro na Arena MRV que eu acho que dificilmente ele vai abrir mão para poder jogar numa arena como Independência ou qualquer outro, porque a grana que se ganha lá, ela tá cada vez maior, né? E o público, até num jogo como esse, o pessoal do interior tem a oportunidade de vir, conhecer, muita gente ainda não conhece a Arena MRV. Agora, a questão do gramado é de se preocupar, você troca ali todo o setor norte, que não bate sol, né? E uma faixa do setor sul. Hoje eles estão ali trabalhando, colocando areia, fertilizante, essa coisa toda. Mas o jogo é logo no sábado. E o pior é o que você disse aí, né, Rafa? É uma sequência. Você tem jogo sábado, você tem jogo terça e no outro sábado, né? Não dá tempo de respirar a grama aí de um jogo pro outro, né? É um paliativo, apenas um paliativo. O torcedor do Atlético pode esperar que não vai ver um gramado em boas condições ainda esse ano. E no final do ano não tem outra saída. Vai ser trocar por um gramado sintético, né? Os jogadores já estão até com a cabeça mais aberta em relação a isso, porque hoje a grama sintética, seja até o híbrido, a tecnologia está muito mais avançada cada vez que se passa, né? Essa grama sintética ela é mais parecida com a grama natural, então a aceitação já parece estar um pouco melhor dessa questão dos jogadores dentro do Atlético, então eu não acho que vai fugir disso não. Agora é lamentável o que o Pedro disse, né? Um ano depois aí vai completar um ano de Arena MRV e você ainda ter um tipo de problema como esse, né? E logo o Atlético, né? Que tanto reclamou antes do seu estádio, dos gramados que ele enfrentava aí pelo resto do Brasil, passar por isso, né, Rafa? Bom, você ia falar alguma coisa? Eu agradeceria, viu? Por Se quê? a turma quisesse mudar, porque sou eu nesse jogo sábado, né? Então, melhoraria um bocadinho se fosse pra já gente. era. A gente pode fechar uma carona solidária, qualquer R$50 se eu me arrumar de combustível, eu busco o Não, senhor em casa. eu vou, tranquilo, tem problema não. Vai na Mas motoca? mas eu iria muito mais fácil, né? Força guerreira. 5h58, Olha aí, Pedro, voltando a falar do Galo aqui, mais algum detalhe? Pra gente fechar, Rafa, Diogo Couto, o novo diretor de comunicação do Atlético, né, que foi anunciado na última semana, teve trabalhos lá no Atlético Paranaense recentemente, foi assessor do Cafu, do Kaká, chega em Belo Horizonte amanhã, segundo a assessoria do clube, deve começar a trabalhar aí. A gente sabe como é que a saída do diretor antigo do clube foi conturbada, não era um favorito da torcida, né, digamos assim, nas redes sociais. Teve todo aquele episódio que culminou no pedido de demissão dele. Então vamos ver como é que o Diogo vai chegar e vai trabalhar aí no clube. Pois é um cara que tem rodagem, é um cara que, apesar, né, do André Lamonier ser da comunicação, esse tá mais focado na comunicação e na área de esportes, né? Trabalhou em grandes clubes, foi assessor de jogadores. Esse né? é do ramo. É do ramo. É pra falar abertamente. Algumas pessoas falaram que ele tem muito perfil do que a diretoria do Galo, que a SAF, né, o pessoal quer, que é uma experiência internacional, né, que é o internacionalizar a marca do Atlético, né, que tanto falam. Então ele pode agregar um pouquinho quanto a isso. Bora ver, né? Porque trabalhar com grandes jogadores aí e ter experiência em clubes, ele já tem essa rodagem. Você chegou a ver alguma coisa, Breno Galante, do perfil do Couto, novo diretor de comunicação do Atlético, aprova a vinda dele?
Ô Rafa, eu conversei até com algumas pessoas do Atlético e é muito pela questão, claro, dele já tá dentro do futebol, como o Lélio falou, mas é a questão mais institucional, né? Porque ele tem um ciclo de relacionamento muito grande por onde ele passou, né? Portas abertas e tudo mais, e o Atlético busca isso através do seu diretor de comunicação. É bem diferente se a gente imaginar aquela época que o Domênico Berger era diretor de comunicação do Atlético, existia um foco que o diretor ficava sempre na Cidade do Galo, acompanhando os treinamentos. Hoje não, o Atlético ele procura através do seu diretor de comunicação fazer um elo mais com o aspecto de business, né? Comercial, a imagem do time para fora do Brasil, até dentro, com outros empresários, outros parceiros, tudo mais. Então eu acho que ele tem um perfil adequado, vamos torcer para que dê certo, né? E mais uma vez, uma linha diferente do que era feita hoje, mais uma situação pelo modelo proposto pela SAF do Atlético, né? Bom, a gente falou aqui de provável time pro sábado, time titular, reserva. Tem gente falando da questão do estádio também, até alguns ouvintes perguntando, mas por que o Galo não pensou em fazer um estádio com o teto aberto, né? Que não tivesse aquela cobertura pra torcida, até pra pegar sol, a iluminação natural, no caso, na grama, né? São algumas discussões que surgem aqui no superchat do YouTube de O Tempo, até a mensagem do Leandro Silva. Aquela região ali, o Galo, né, quando fez o projeto da arena, eu acho que logo de cara, quando eles viram que não pegaria sol numa parte do gramado, eles já investiram naqueles equipamentos que fazem a iluminação artificial. E isso, cara, tem em vários estádios. Lá na Fonte Nova tem um, inclusive. O Mineirão tem no Mineirão e tudo mais. O da Fonte Nova, então, meu Deus do céu, dá pra plantar uma plantação de milho, usar aquilo ali, porque o negócio lá, o equipamento que eles usam lá é uma parada absurda. Mas assim, não é a mesma coisa, né, velho? E vai ser a discussão eterna da Arena MRV, porque não tem como tirar o estádio do lugar e mudar ele de lugar na cidade também, né, Léo? Você lembra o Atlético em 2021? Aí tava o Keno jogando lá pela esquerda. Então todo jogo ele escorregava quando atacava pela esquerda. No Mineirão. No Mineirão. Ali sempre tinha essas luzes e tal, mas não resolvia absolutamente nada. Lá na arena a gente vê claramente, quando o jogo acaba, os jogadores vão saindo, o negócio já vem entrando. É praticamente imediato, assim, a troca já é imediata. Sai jogador e entra sistema de iluminação artificial. Mas, sinceramente, tá adiantando. E tem que lembrar também que a gente não teve muito show na arena esse ano, né? Teve quase nenhum, né? Pois é. Teve o Paul McCartney, né? O Paul McCartney lá, não, o Paul McCartney no final do ano passado. No final do ano passado. Então. Depois acho que nem teve mais nada, não teve. Teve algum, Breno? Você lembra aí? Eu lembro só os do fim do ano passado também. Não teve não, teve até um que foi cancelado, né, que estava marcado para lá, o Atlético, pela situação do gramado, né? Se tivesse, né, aí já pensou, se tivesse ainda show, a situação estava periclitante, né? Pois é, bem, bom, a eterna discussão do gramado da Arena MRV. Manda um salve aqui também pro Leonardo Souza, nosso ouvinte tá falando aqui. Esse jogo foi da base do Galo, Leonardo? Responde pra gente aqui. Tá mandando resultado de algum jogo de categoria de base aqui, não entendi a sua mensagem. Tá, explicou. Atlético e Botafogo? Atlético e Botafogo no Sub-20. A mensagem do Leonardo Souza aqui, ó. Sub-20 hoje tomou 3-0 do Botafogo. Tem que falar sobre esse assunto com a diretoria também. Sim. A base do Galo aí, né? A base do Galo, né, segue com os mesmos problemas de sempre, né? Mas... Não nos assusta, né? Não nos assusta. Também tá por aqui conosco, final do telefone 4351, o Emerson. Tá falando aqui da nossa equipe, falando aqui do Gabriel Moraes também. Daqui a pouquinho eu passo seu recado pra ele, viu, Emerson? Um abraço. E o André Carvalho de Betim também tá na sintonia aqui no 988-100 917 988-100 917. Rafa, só uma coisa sobre essa questão da iluminação aí que a gente tá falando. Obviamente que ninguém aqui é técnico de gramado, nem técnico de iluminação. Agrônomo, né? Não tem engenheiro agrônomo, né? Um engenheiro agrônomo. Você lembra do Alves, né? O Alves é que cuidava do gramado do Mineirão, né? Sim. E era um tapete e tal. O ex-lateral direito do Galo. Ex-lateral direito. Agora, a gente tá falando empiricamente, né? Nós estamos falando na prática. O que nós estamos vendo. Então eu não sei se o negócio é bom, se é ruim, se é de primeiro mundo, se não é, se a tecnologia é linda, maravilhosa, eu não sei. Sinceramente eu não entendo nada disso. Mas na prática, nós estamos vendo um gramado, uma porcaria, o gramado da Arena MRV, sinceramente. Tem partes piores, mas tem partes muito piores, né? Tem, nossa mãe, mas... Certeza. Cara, de tapete, assim, do futebol brasileiro, você até falou recentemente o gramado o do Beira-Rio é o que mais me impressiona, pois tá? Depois de tudo que aconteceu lá,
Né? Gramado tá zero bala, pô. Zero bala. Você Agora, tinha falado de outro estádio, mas com o Couto Pereira. Não, foi? ó, Corinthians, do Couto Pereira. Aqui não precisa ir do longe, Inter, não, Léo. Nós estamos falando do Independência. O gramado Independência tá um tapete. Eu tive lá sexta-feira fazendo agora América. América e Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto. Nós tivemos gramado Independência há muito tempo, tá um tapete. Tá uma coisa assim, e acaba o jogo, não tem aquele estufo de grama soltando igual tem no Mineirão de vez em quando, na própria arena e tal, que a gente vê que é, entre aspas, até comum, né, quando acontece. No Independência é um tapete. É complicado. Breno Galante tá de volta conosco aqui, desses estádios do Brasil aí também. Você lembra de algum outro? Você que viaja direto e reto cobrindo o Galo? Alguma outra referência aí, Breno? Você fala de gramados bons, Rafa? É. Gramados bons, cara, que eu me recordo, o do Inter tava muito bom, né? Do Beira-Rio tava bom. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Tem o Maracanã, mas ele é uma questão de ser híbrido, né? O do Botafogo também é muito bom, mas aí acho que a maioria desses são gramados sintéticos, né, cara? Lembrando assim, eu acho que me chama muita atenção mais do Internacional, que eu acho que foi muito bom, que a gente pegou. Não lembro de mais nenhum outro assim que chamasse tanta atenção não, viu, Rafa? Não. Gente, é uma eterna discussão aqui sobre o gramado. Fala, Lelão. Não, tem o do Bragantino também, que é o Nabizão, né? Muito bom também. Excelente. É, cara. E o Nabi Abichedil, acho que vai ser essa eterna Morumbi, questão. excelente. Sabe? É. Gramados naturais, hein? Naturais. Porque sintético mesmo, os tapetinhos da vida aí, o do Palmeiras, você lembra o que aconteceu com a fibra da grama natural não, né? Sintética lá. Esse ano, ao ponto até de jogador se arrebentar lá e grudar na sola do chuteiro, parecendo que pisou no barro na fazenda. Pedro, você volta daqui a pouco com mais o Atlético? Voltamos. Breno Galante, meu velho, um abraço pra você. Sabadão estarei lá, mas dessa vez eu vou pra transmitir, tá? Eu, Daniel Seabra e Leandro Colombo. Que trio de peso, hein? Ó. Não tô entendendo que amanhã você tá de folga, né? O quê? Eu de folga? Você tá de folga amanhã, né? Porque amanhã tem programa ainda, você já tá falando do sábado? Não, já tô falando do sábado, mas ó, tem amanhã o jogo do América. Eu tô no programa amanhã ou eu tô só no jogo do América? Boa pergunta. Por isso que eu falei até sábado. Você que manda as escalas, Mas, pai, mas quem que apresenta quando você não tá? Ah, mas aí você pode apresentar a Dilmar também, se apresentar o programa já, né? Porque o Pedro e o Léo estão na Argentina, que o senhor não pode fazer isso? Posso, mas vamos debater isso depois. Tá, é porque eu sinceramente não lembro, Breno, eu achei que eu tivesse só no jogo do América amanhã, por isso que eu me despedi, mas de todo modo. Então até a próxima aqui no Tempo Esportes. Mas eu já vi que vocês vão ter uma boa discussão aí pra pós-final de programa hoje. Grande abraço pra vocês, estamos de volta amanhã, valeu. Valeu, Breno Galante, nosso colunista aqui de O Tempo Esportes.